E com a chegada do frio, aumenta a procura por condicionadores e climatizadores de ar. Mas muita gente tem dúvida sobre qual aparelho é mais indicado para determinado ambiente e o que exatamente esse aparelho proporciona. E ainda se faz mal para a saúde. Afinal, existe um tempo determinado para deixar o aparelho ligado, sair de um ambiente quente com condicionador ou mesmo de um local com multiclimatizador e ir para a rua no frio pode prejudicar a saúde? E quem tem alergia pode utilizar qualquer aparelho? Vamos saber mais detalhes com o repórter Marcelo Siqueira. Marcelo, opções não faltam, né? Bom dia. Bom dia, Pedro Paulo. Bom dia, Fabiano. O mercado hoje está assim, extremamente multissetorizado. Tem aqueles aparelhos que você pode até levar em viagem, né? Colocar dentro de malas e tudo mais. Tem aqueles aparelhos fixos que a gente conhece, que são os tradicionais. Tem de tudo mesmo. Então vamos mostrar um pouquinho deles? Vamos nesse aqui primeiro, que é aquele tradicionalzão, né? O ar-condicionado split, que na verdade ele não é apenas ar-condicionado, também aquecedor de ar. Na verdade ele tem multifunções. O Éder, que é engenheiro de uma empresa do setor, vai explicar para a gente um por um. Éder, vamos começar pelo ar-condicionado split. Marcelo, bom dia. Esse aparelho, ele é um condicionador de ar tradicional. Ele refrigera o ar, como ele pode aquecer o ar. Existe uma função também nele de desumidificador e também ele pode trabalhar na ventilação. E todas essas funções são acompanhadas de uma filtragem do ar. Esse branquinho aí, qual que é? Esse branquinho aqui, Marcelo, esse aqui é um desumidificador. Existem alguns ambientes em que a umidade é muito alta. Então, muitas vezes é necessário utilizar algum aparato, algum aparelho, e ele tem essa função principal de desumidificar o ar. Elimina, então, a umidade do ar. E esse cinza aqui, é o desumidificador? Esse aqui é um multiclimatizador. Multiclimatizador. Marcelo, esse aparelho, ele pode, no momento que ele estiver refrigerando o ar, ele umidifica o ar também. Também umidifica o ar quando ele aquece. Ele também possui um filtro, certo? E ele também pode trabalhar simplesmente como um ventilador. Ele faz o resfriamento, podemos dizer assim, é ideal para ambientes secos. Exatamente, isso mesmo. Quando a umidade do ar ela é muito baixa, então ele trabalha a umidade do ar, levantando essa umidade e fazendo também o aquecimento ou o resfriamento. Agora, esse pequenininho aqui portátil que muita gente compra, esse é o purificador de ar, é isso mesmo? Exatamente. Esse aparelho aqui, ele é destinado em situações onde se precisa fazer uma purificação do ar. Sabe aquelas partículas suspensas? Então, esse é o aparelho ideal para essas situações. Agora, a gente viu quais são os aparelhos que existem no mercado e vamos saber como tirar melhor proveito dele. Aqui está o Dr. Alberto, ele que é pneumologista. Bom dia. Antes de mais nada, vamos já pensar nessa situação do frio. Muitas pessoas aquecem o quarto com aquele aquecedor, fica quente e tudo mais, às vezes até dá 24, 25 graus e saem nesse frio. Como é que fica, Dr. Alberto? Bom dia, Marcelo. É interessante como a gente viu os equipamentos, eles promovem um conforto para as pessoas, só que a gente também tem que observar, como você está analisando agora, a questão da saúde das pessoas, principalmente a saúde respiratória. A questão aqui são dois elementos que a gente tem que considerar nesse tipo de equipamento. É a temperatura que ele proporciona num determinado ambiente e o grau de umidificação do ar. Então essa é a tua pergunta em relação à temperatura. O ideal é que a pessoa mantenha a temperatura no máximo em torno de 24 graus. Acima disso, vários estudos mostram que se a pessoa sai de 24 graus subitamente para, por exemplo, como está 12, 13 lá fora, rapidamente essas mudanças bruscas de temperatura podem promover em quem tem asma, rinite alérgica, distúrbios da respiração, dando crises, etc. Essa é uma questão. Tem gente que diz que para evitar esses problemas e outros mais, é importante você colocar uma bacia no quarto, uma toalha molhada, principalmente para esse ambiente seco, que agora que o outono é a época do ambiente seco aqui em Santa Catarina. É verdade isso? É mito? É mentira? É lenda? Isso, na verdade, acontece principalmente com aqueles equipamentos que eles não conseguem umidificar adequadamente o ar, principalmente certos ar-condicionados, aquecedores e tal, que secam, que eventualmente secam o ambiente, que diminui a umidade do ambiente. Há necessidade de que haja uma umidificação. Uma maneira bem simples, por exemplo, é colocar uma bacia com água no ambiente ou uma toalha úmida perto do equipamento, que isso faz com que as partículas de água fiquem no ambiente e diminui, então, a questão melhora a questão da umidade do ar. Certo, agora vamos falar para aquela maioria que principalmente começa esse tempo assim, fica com o nariz entupido, fica falando mais ou menos dessa forma, aquele pessoal que tem rinite, aquela rinite crônica, quando começa a abaixar a temperatura. Qual é o melhor aparelho ideal? Se é que podemos dizer assim,
para as pessoas que usam para evitar maiores problemas. Essa tua pergunta também é muito importante. A questão que a gente tem que considerar nas pessoas que têm rinite alérgica ou eventualmente bronquite e tal, é que, como a gente falou, a questão da umidade do ar. Vejam bem, a umidade não pode ser muito baixa, por exemplo, inferior a 30%, porque isso diminui as defesas das vias aéreas. O muco, que normalmente é produzido nas vias aéreas, ele deixa de ser produzido quando o ambiente está muito seco. E com isso, como o muco protege as vias aéreas, pode proporcionar episódio de infecção, rinites, asma, etc. Agora, se por acaso a umidade está superior a 60%, o que acontece é que se proliferam no ambiente fungos, ácaros, etc. E a pessoa que tem alergia desses elementos, ela pode eventualmente fazer crises também de alergia, de asma e tal. Então, o ideal é que a gente mantenha uma umidade em torno entre 40% e 60%, a umidade do meio ambiente, a umidade do ar. E com relação à temperatura que a gente falou no início, o ideal é que, por exemplo, a pessoa dorme com a temperatura em torno de 24 graus, lá fora está 10, não é conveniente que a pessoa saia imediatamente para a rua, que abra um pouquinho a janela, então que deixe entrar um pouquinho o ar mais frio da rua, para fazer com que então não haja uma mudança brusca de temperatura. Isso é importante não só para os processos alérgicos, mas aí lembrar as pessoas que têm pressão alta, que têm problemas cardiológicos, que quando a pessoa muda rapidamente a temperatura, quando baixa muito a temperatura, pode ocorrer uma vasoconstrição, ou seja, fecha os vasos da periferia do organismo, e isso pode levar a infarto, derrame cerebral, aumenta a pressão, coisas desse tipo. Desumidificador do ar, nesses casos aí, principalmente, importantíssimo, né? O desumidificador é importante quando o ambiente é muito úmido em determinadas regiões do nosso país. Quando o ambiente é muito úmido, aí então é interessante que a gente possa fazer uma desumidificação, mas sempre tendendo a que a umidade do ar fique entre 60% e 30%, não mais do que 60% e não menos do que 30%. Independente do uso de aparelhos como todos esses aqui que a gente está vendo, é importantíssimo fazer a troca do filtro mais ou menos a cada 2 meses, porque é aí que o ácaro se instala, né? Então, os ácaros, os fungos, a poeira se localiza justamente nos filtros, nessas telas de proteção. Por isso que a manutenção periódica desses equipamentos é de fundamental importância, porque senão a pessoa que tem alergia, por exemplo, de ácaro, ela pega rapidamente inala o ácaro a partir do equipamento e pode surgir uma crise ou coisa desse tipo. Agora, não adianta também você fazer todas essas trocas, todas essas medidas para evitar maiores problemas com doenças do frio, com rinite, sinusite e tudo mais, se as pessoas que são alérgicas não fizerem um teste para saber o que elas podem melhorar, né? O teste alérgico, para todas as pessoas que têm manifestações tipo rinite alérgica ou mesmo bronquite asmática, asma bronca, essas pessoas obrigatoriamente teriam que fazer um teste cutâneo, teste para testar quais são os elementos que a pessoa tem alergia. A partir desse momento a gente descobre qual é a alergia da pessoa, principalmente de alergenos inalatórios, e a gente pode fazer uma orientação adequada em relação ao controle ambiental em relação a essas pessoas. E a gente está falando para a imensa maioria, viu, que tem muita gente que tem vários problemas de rinite, problemas respiratórios. Isso tudo é consequência do quê? Além da questão da alergia. A questão é as doenças alérgicas, elas têm um fundo genético, elas são transmitidas de maneira hereditária, quer dizer, a pessoa já nasce com a tendência para ter, por exemplo, rinite alérgica, asma brônquica e etc. E aí, dependendo dos gatilhos que são oferecidos para essa pessoa na natureza, tipo alergenos ou mesmo infecções respiratórias, isso pode desencadear uma crise tanto de rinite quanto de asma, levando a esse tipo de problema. Ok, obrigado pela participação aqui no Bom Dia. Obrigado pela participação no Bom Dia. Portanto, todo mundo agora já sabe o que pode ser melhor aproveitado nesse inverno. Com vocês